Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, agradeço a Deus por mais uma oportunidade nessa manhã de quinta-feira estar trazendo uma breve reflexão da parte do Senhor. E o livro que iremos trabalhar hoje é o livro de Jó. Jó, que é um dos exemplos mais conhecidos de sofrimento, mas sobretudo de fé. O livro de Jó ele vai estar dividido em epílogos, diálogos e prólogos. E podemos tirar várias lições do livro de Jó, sobretudo fazendo uma simetria com o momento que nós passamos. Ainda ontem pela manhã eu fui acometido de duas notícias muito tristes. Eu perdi uma amiga na área de enfermagem e estou com um cunhado meu em São Paulo entubado. E todo esse processo que a gente vem passando nesse período de pandemia, várias vezes nos faz questionar, ou se não podemos dizer, fazer algumas perguntas a Deus. E no meu devocional o Senhor me levou a meditar no livro de Jó. E a gente vai observar no livro de Jó, Jó é um homem justo. E Jó vai passar por um momento muito difícil da vida dele. Fazendo uma comparação, Jó tinha uma vida totalmente equilibrada e de repente, sem que Jó entendesse, os intempéries da vida, as perdas, a doença chega na vida de Jó. E durante esse processo do transcorrer do livro de Jó, Jó vai fazer 16 perguntas a Deus. E entre essas perguntas, em uma dos seus diálogos com Deus, ele vai se arrepender do dia que ter nascido. Então o sofrimento ele tem essa característica. O sofrimento ele nos leva a tomar muitas vezes medidas fora do normais. Faz com que nós nos sintamos constrangidos a fazer coisas que jamais pensaremos fazer. Mas a palavra de Deus nos dar conforto para esses momentos de dificuldades e pandemia. É interessante notar que Deus não responde os questionamentos de Jó. Deus vai fazer 71 perguntas a Jó. Como por exemplo, ele vai dizer: Jó, onde estavas tu quando eu criei o mundo? Acredito que esse momento que nós estamos vivendo, essa tem sido a pergunta de muitos de nós. Senhor, por que tu tens permitido tanto sofrimento? E a mensagem que eu quero trazer nessa manhã é que, embora estejamos no olho do furacão, assim como Deus aparece no furacão para fazer as perguntas a Jó, numa teofania, eu entendo que Deus estava dizendo a Jó: quem és tu, Jó? Foi eu que te criei. Está sobre mim todas as coisas. Está sobre mim todo o poder. Tudo provém de mim. Quem és tu, Jó, para me questionar? E fazendo um paralelo para nossas vidas, quem somos nós, irmão, para questionar a Deus? Mesmo diante da dor, mesmo diante da perda, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante das incertezas. Deus é soberano, irmão, e Deus rege sobre todas as coisas. Mas, ainda no livro de Jó, no epílogo, que é o último capítulo, no capítulo 42, o patriarca Jó vai entender que ele nada pode fazer com a força dos seus braços,
ele vai entender que tudo, absolutamente tudo, está sobre o poder de Deus. Vejamos o que diz Jó 42, a partir do versículo 2. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Você vai ver o patriarca Jó aqui reconhecendo pela primeira vez no livro a soberania de Deus. Ele vai reconhecer que o Deus que o restituiu tudo em dobro é o Deus que mata, que sara, que dá e que tira, é o Deus que prova até onde Ele quer. No versículo 3 diz assim: Quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso proferiu que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Que coisa maravilhosa, a humildade do servo nesse versículo. Jó vai reconhecer que questionou a equidade de Deus e sua justiça. Deus vai reconhecer que falou sem pensar, falou de coisas que não cabiam ao seu entendimento. E quantos de nós não estamos passando por esse momento, meus irmãos? Questionando coisas que não cabem ao nosso entendimento. No versículo 4 já vai dizer: Ouve, eu te suplico, eu falarei, exigirei de ti, e tu declararás a mim. E no capítulo 5, fechando esse reconhecimento de Jó, ele vai dizer uma das frases mais bonitas que eu acho na Bíblia e tão atual para os nossos momentos. Veja o que Jó vai dizer no versículo 4 do capítulo 42. Antes eu tinha ouvido falar do teu nome, mas agora eu te contemplo com meus próprios olhos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Jó está dizendo aqui que foi necessário que ele perdesse tudo, foi necessário que Deus o tirasse tudo, para que ele viesse a ter uma verdadeira intimidade com o Senhor. Isso é maravilhoso, meus irmãos. O profeta, o sábio Salomão vai dizer que é melhor estar numa casa enlutada do que numa festa. A morte, entenda a morte como sofrimento, nos constrange, nos traz à memória uma realidade, nos aproxima de uma intimidade com Deus. Muitas vezes a alegria ela vem travestida de um falso sorriso. Você pode até fingir uma alegria, mas você dificilmente vai fingir o luto, vai fingir o sofrimento. Então o profeta aqui, voltando para Jó, está nos dizendo que foi necessário que ele passasse por tudo que ele passou, para que ele pudesse contemplar o Senhor com seus próprios olhos, para que ele pudesse gerar com Deus uma verdadeira intimidade. Então o que Deus quer nos dizer nessa manhã é que, primeiro, nós não conseguimos controlar coisa alguma, e muito menos Deus tem que nos dar resposta de nada. Cabe a nós, assim como Jó, reconhecer a soberania de Deus, reconhecer a nossa pequenez e nos colocar como servos de Deus, sabendo que tudo provém dele. E outro ponto que a gente pode aprender nessa manhã com esse texto é que muitas vezes é necessário que passemos pelo sofrimento para que possamos desfrutar de uma verdadeira intimidade com o Senhor. Então que Deus abençoe a todos e que possamos nos colocar assim como o patriarca Jó, não para questionar, mas sim para reconhecer que tudo provém de Deus e que tudo colabora a favor daqueles que servem ao Deus de Israel. Um abraço, que Deus possa abençoar a todos.